Fala pessoal, aqui José Sodré do curso de pintura automotiva. Este é o podcast Oficina em Foco e hoje nós estamos aqui com esse super cenário, um cenário diferente aqui. Nós vamos testar esse formato de cenário e para início eu vou chamar aqui o Gabriel para a gente bater um papinho. Gabriel, boa noite. Opa, Jesus, boa noite. Obrigado novamente aí tá no podcast Oficina em Foco. Cenário novo, gostei desse formato. Ficou bacana, não ficou? Ficou dinâmico, uma conversa. É isso aí. Muito bom, cara. Isso aí. E para o pessoal aí que tá vendo o vídeo aí, para interagir com a gente, ter essa comunicação, porque aqui o Josias está se dedicando para trazer conteúdo. É isso aí. Valeu, Gabriel. Legal. Muito obrigado, cara. Eu agradeço. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial, é um parceiro, na verdade é um amigo, né, de longa data, e a gente trouxe ele aqui hoje. Ele parou tudo que ele estava fazendo para dedicar esse tempo aos nossos pintores, aos nossos funileiros, pessoal, à nossa audiência. E eu tenho certeza que hoje é mais um conteúdo, na verdade não é mais um conteúdo, é o conteúdo que vai realmente agregar na vida de cada um de nós, né, pintores e funileiros e toda a audiência, tá? Então eu quero apresentar para vocês o meu amigo pessoal, Luiz Carlos. Ele é proprietário da GV Petros, né, uma empresa que fabrica alguns produtos, né, do ramo automotivo, que distribui, mas enfim, ele vai dizer para vocês quem é ele, a princípio, e depois ele vai dar um treinamentozinho para nós aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Josias, o Gabriel. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e quero dar os parabéns para você, Josias. Obrigado. Por essa iniciativa que você tem de trazer informação para o pessoal da área de pintura, que precisa muito. É verdade, porque Luiz, as fábricas no início começou a trazer, hoje elas pararam com isso, e hoje o foco maior, quem quiser tem que correr atrás, entendeu? Isso, Então verdade. eu quero dar os parabéns também ao pessoal do grupo, que participa do grupo, que quem está participando aqui, eu entendo que são pessoas que estão muito interessadas em aprimorar, em conhecer melhor. E vocês estão no canal correto, porque eu conheço o Josias, eu sei da sinceridade dele, da honestidade dele, de como ele quer trazer para o público o conhecimento correto, porque ele gosta de fazer as coisas certas e corretas. Isso eu conheci ele lá atrás, em 1999, quando eu vim aqui no estado. Tem mais de 25 anos, sei lá, 25 anos, né? Muito bem. Tem muito tempo, cara, tem muito tempo. Isso aí. E eu vim aqui para o estado como técnico da Ax Nobel, como eu fui contratado pela Ax Nobel em Minas, e vim aqui para o estado. Aí eu te conheci em 1999, né, Josias? 99, Isso. Foi. Na oficina. A gente estava lá, eu estava na oficina. E é interessante, o pessoal do grupo, que quando eu conheci ele em 99, ele era um pintor na oficina. E eu fui lá fazer um trabalho que eu acompanhava a empresa, porque ela trabalhava com a tinta da Ax Nobel na época. E Josias era pintor. E com o esforço dele, ele foi trabalhando, ele perguntava, ele queria saber, ele era muito interessado, e com pouco tempo, espaço de pouco tempo, ele se tornou o chefe da pintura. Isso, eu era encarregado. Se tornou encarregado, passou a ser responsável pela pintura da oficina. Exato, toda. Já tem bastante tempo mesmo. Tempo bom, né? Foi. De muita luta, né? Muita luta mesmo. O negócio era complicado, viu? Então rapaz, foi isso aí. Então eu vim aqui para o estado para ser técnico de pintura automotiva pela Ax Nobel. Eu trabalho na área de pintura há 40 anos. 40 anos, 40 anos. Bastante tempo, hein? Trabalho na área de pintura há 40 anos. E é um ramo muito bom, gente. Um ramo muito bom. Tenho orgulho de ser pintor. Hoje, quando me perguntam, eu não falo que sou empresário, eu falo que eu sou pintor, porque eu me orgulho muito. Aprendi com meu pai. Eu vi uma filmagem sua, Luiz, um vídeo, né? Do lugar lá que você começou. Mas antes, Gabriel, você quer fazer alguma pergunta para o Luiz? Não. Pode mandar bala, então? Pode mandar bala. Então, vamos embora.
aquele videozinho de quando você começou, cara, eu fiquei tão impressionado. Você vai colocar aí depois, né? Vou. Eu comecei numa cidade em Minas, uma cidade chamada Cerro. Era numa oficina do Zé Lombriga. Zé Lombriga. É muito, muito legal, gente, porque naquela época, 40 anos atrás, a pintura não era fácil. Como também hoje melhorou muita coisa. Mas na época era uma oficina de chão batido. Então, de barro, pisava. Então, trabalhava lixando com água, que tudo era com água na época. E minha região é fria. Nossa. E aí era difícil pôr a mão de manhã cedo no balde de água fria para lixar os carros. O material não era aquela boa Não, era qualidade, totalmente não tinha a mesma diferente. tecnologia de hoje. Não, né? nada, não. Mas há 40 anos atrás o negócio não Quem era... pegou essa época? Hoje não é fácil, mas há 40 anos atrás era muito mais difícil, né? Hoje em dia nós temos uma massa que seca aí em 10 minutos, né? Isso Tá aí, seca. é. Antigamente era aquelas massa plástica e berê, né? Massa plástica, massa Aí tempo rápida. frio ainda pra ajudar. Prime Universal, não existia os Prime. Massa rápida, né? Que eu acho que nem usa mais massa rápida. Ainda se usa. Ainda se usa, né? Ainda Então, se usa. Tem alguns locais ainda que se Que usa. se usa. Impressionante, né? Mas ainda se usa depois a ainda. tecnologia do Prime, né? Que Isso veio. aí. Então é isso, Luiz. É interessante essa história. Agora, conta um pouco para nós, Luiz, como que começou a sua história lá na Axo. Você me falou, né? Quando a gente se conheceu, você estava na Axo e tal. E como começou essa história? Você saiu do Cerro e foi direto para a Axo? Não. Essa história é um pintor. Hoje, os técnicos hoje, eles vêm. São pessoas que precisam conhecer Passar. a dinâmica da pintura mesmo para poder. Então, naquela época, né, hoje em dia eu não sei como é que hoje está sendo o critério, porque diminuiu muito o número de técnicos no mercado. Diminuiu muito. Eles diminuíram muito. E isso é para redução de custo. Então, na época, eles tiravam os pintores que se destacavam. Na época, aqueles que queriam. Então, eu estava no Cerro, interior no Cerro, e eu fui para a capital. A capital Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH. Aí, na capital Belo Horizonte, eu comecei a ir nas lojas para comprar material e sempre perguntava que tinha novidade e como é que usava o produto, entendeu? Uhum. Então, saindo do interior, aplicando massa rápida, aplicando laca nitro e esmalte sintético. Aí, quando eu chego na capital, tinha poliéster, PU, massa Novidade, poliéster. né? Aí eu fiquei, o que é isso? É outro mundo, outra coisa. Aí eu chegava nas lojas e perguntava muito, os caras não sabiam responder. Certo. Aí eu falei assim, não, eu vou pedir um técnico da fábrica para ir lá. Aí eu falei, técnico da fábrica? Eu falei, tem isso? Tem isso, técnico da fábrica? Eu falei, tem isso? Tem. No interior não chegava. Para nós não tinha isso. Tinha isso, era só a loja que tinha lá no bairro. Não. Inclusive, aí comprar por telefone nas lojas em Belo Horizonte e mandar para lá. Era 300 de Belo Horizonte para ir lá. Colocava na época, colocava na linha de ônibus e fazia a entrega lá. Fazia as entregas lá. Aí você sempre teve curiosidade, né, para poder saber como é que funcionava a questão do material. Isso aí. O importante que eu falo hoje é o seguinte: cresce quem quer. Verdade. E em todos os ramos tem como crescer. Em todos os ramos tem como crescer. Boa. Eu também nisso aí. Meu pai sempre falava que eu aprendi a pintar com meu pai. Ele sempre falava o seguinte: todo homem tem que ter uma profissão. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Mas o homem tem que ter uma profissão. Porque um homem que tem uma profissão, ele vai em qualquer lugar e não passa fome. É verdade. Eu falo hoje, assim, eu falo para os meus alunos, para as pessoas que eu treino, para as pessoas que passam pela minha vida profissional, principalmente essa profissão nossa, né? Voltada para o ramo automotivo. Eu já até falei isso aqui também no podcast. Você não fica na mão. Qualquer lugar do mundo hoje você tem um carro. Tem um trabalho, pra você vai lá para o Japão, você pinta carro lá no Japão. Você vai lá para os Estados Unidos, você pinta carro nos Estados Unidos. Vai para a Europa, a mesma coisa. Então,
essa profissão, principalmente, é uma profissão que é assim, Aonde você é tiver, você universal. trabalha. Isso aí. Onde você tiver, você trabalha. trabalha. É interessante porque é o mesmo material que é usado lá na Europa, nos Estados Unidos, nós usamos aqui. Usamos aqui. Então é uma linguagem universal. A pintura automotiva é uma verdade. linguagem universal. Você pode ir em qualquer lugar do mundo que você trabalha, que você não Exato. passa fome, Não passa entendeu? Exato. E tem mais, do jeito que tem pouca mão de obra aqui, escassez de mão de obra nesse ramo aqui no Brasil, em outros lugares também tem. Com certeza. Né? Também. Então, o nosso ramo, o cara que hoje está no ramo automotivo, ele está no ramo certo. Isso Para aí. ganhar dinheiro, para trabalhar, para... Esquece falta de emprego, falta de trabalho. Pode ter falta de emprego, mas falta de trabalho nesse aí ramo não. não tem. É porque tem uma coisa que você falou, né? Porque tem muitas pessoas que querem entrar na profissão, mas não tem interesse de aprender, Isso aí. quer fazer as coisas de qualquer jeito, é por isso que falta mão de obra, né? Isso aí. Quando isso a aí. pessoa é um profissional, igual que você falou que veio do seu pai, né? Que passou pra você, né? Fala assim, não, eu sou um profissional, vou se dedicar, melhorar, se aperfeiçoar, trabalha no mundo inteiro, né? Isso aí. É uma profissão que vai pro mundo inteiro. Isso aí, é legal. Então, como eu era um cara que perguntava muito, que queria se conhecer, queria saber, o técnico foi para lá. E o técnico para lá, tudo que ele me passava, eu pegava. E aí eu dava um feedback, funcionou, indo bem. Aí, certa vez, apareceu um curso na fábrica. É mesmo. Curso na fábrica. Eu fui fazer um curso. Ele falou assim: olha, um curso na fábrica? Eu vou te levar você de avião e tudo para São Paulo. E eu falei: sai lá, antigamente tinha isso. eu não tirar o pé do chão. Até uns tempos Rapaz, atrás tinha As isso fábricas mesmo, investiam cara. nisso. Que legal. Então era muito interessante que as fábricas estavam entrando no Brasil com produtos novos, trazendo novas tecnologias e precisava de passar isso para o público, entendeu? Essa informação. E essas informações elas eram prioritárias para as concessionárias. Não chegava nas oficinas, não, ou oficinas de grande porte. Eu não, eu era uma oficina pequenininha. Era eu e mais 2 colegas nossos que saiu do Cerro e montamos uma oficina em Belo Horizonte. Era uma oficina que se chama as boquetinhas, né? Oficina pequena. É De isso bairro mesmo. mesmo. Mas como eu perguntava muito, eu ligava, Tinha eu curiosidade. tinha curiosidade, pareceu uma vaga, aí eles falaram assim: não, eu vou mandar aquele menino, que aquele menino é aquele muito menino, interessado. Aí eu fui. Eu lembro, Luiz, até pouco tempo atrás, eu mesmo, a primeira vez que a gente está no Espírito Santo, a primeira vez que eu saí do Espírito Santo a trabalho foi uma empresa, acho que Glazurite, uma empresa que me levou, foi lá, pagou hotel 5 estrelas, Isso aí. passagem Isso de aí. avião. Hoje já não existe mais isso. É. Mas quem pegou aquele tempo, apesar das dificuldades do tempo, mas você ainda tinha essas, digamos, essas regalias, né? As empresas Isso aí. te levavam para fazer o curso Dava lá, um suporte, né? te pra dava você todo o aprender. suporte, era muito bom. Isso aí. Né? Hoje, Você até incentiva, né, o hoje, profissional. apesar das informações estão todas aí, tá mais fácil de aprender porque você não precisa se deslocar tanto, mas essa comodidade da empresa te pegar, te levar, Poxa, te formar um profissional, tratamento isso acabou. diferente, Isso acabou. Acabou também grande parte. Também tem os custos altos, mas grande parte também os profissionais. Porque tinha pintores que iam e, infelizmente, eles iam só para fazer... Pra farra. Farra. Era farra. Chegava à noite, ia para o curso, chegava à noite, em vez de ficar lá no hotel, se descansando para no outro dia, não, ficava a noite inteira na farra, quando chegava no curso, ficava o tempo todo cochilando, dormindo. É verdade, Era. Eu presenciei muito isso. Pois é. O cara, Talvez, né? Talvez não seja sabia isso. aproveitar, né? Não sabia aproveitar a oportunidade. Talvez isso que desanimou as fábricas, né? Algumas pessoas, Isso aí. né? Grande parte, uma boa parte, eu acredito que isso aí contribuiu. Não tinha muito interesse da parte dos profissionais também, né? Sabe por Era causa um ou de outro quê? que Sabe por destacava. causa de quê, meu? Era tudo de graça. Olha aí. Tudo de graça. Poxa. A passagem de graça. Desde a hora que você saiu da sua casa até entrar na fábrica e voltar, você não tirava R$1 do bolso. Entendeu? Tudo de graça. Olha aí. Tudo de graça. Aí o pessoal aproveitava em cima que tava tudo de graça, em vez de fazer o curso que era para se perceber, para ficar profissionalizar, Pois é. não aproveitava. Pois é, não aproveitava. As Aí empresas também. as empresas foram vendo isso, os fabricantes foram vendo isso
e quando voltava, muitos não colocavam em prática aquilo que estava aprendendo. Verdade. Conhecia produtos novos lá, chegava na empresa, não pedia o produto, eu conhecia esse produto lá, eu quero aplicar ele aqui. Então, na verdade, não houve um feedback por parte do profissional. Isso né? aí. Que eu Né? acredito que a empresa ela tá investindo o tempo dela, o dinheiro, para você se tornar um profissional, Isso aí. passar adiante, né? Usar o produto, Exato. passar Isso para aí. as próximas Isso aí. pessoas. Isso aí. Não, E não tava tendo não esse havia resultado, né, né? esse feedback, né? Então, comigo, sabe o que acontecia? Quando eu vinha do curso, eu chegava lá e eu ia na loja pedir o produto. O cara, que produto é esse? Os lojistas não sabiam. Não, eu quero esse e esse produto. Aí eles escreviam lá e quando o representante ligava para o representante, ó, tem um pintor me pedindo isso. Aí os caras ele começou a vender. Aí a coisa melhorou, entendeu? Começou a tomar corpo. Tomar né? corpo. Mas quem é a oficina? Eu pedi produto que concessionária não pedia. Uma oficininha pequena, lá na boquetinha, lá no canto, pedindo produto que as concessionárias não pediam. Mas você sabia o Nossa, potencial cara. dos produtos. Isso aí. Que você precisava dele Isso para aí. ter alta performance, né? Aí apareceu a oportunidade. Nossa, de um que técnico. legal, né? cara? Tinha ainda duas coisas, né? Tem um que indica também. E tinha um amigo meu que trabalhava na Axo Nobel. Ah, tá. Eu agradeço duas pessoas lá, foi o Giovanni e o Antônio César. Duas pessoas que trabalhavam. O Giovanni era o diretor e o Antônio César tomava conta, se não me engano, era dos técnicos e dos vendedores, entendeu? Aham. Dos representantes na época. Então, o Antônio César apareceu uma oportunidade aqui no Espírito Santo, foi quando eu fui convidado. E isso eu já tinha feito uns 4, 5 treinamentos, cursos na fábrica, entendeu? Toda oportunidade que tinha, eles me ligavam e eu estava dentro, eu vinha. Eles te Poxa, que ligavam, legal, né? Eles me ligavam. Que Sabia legal, pelo seu cara. interesse. Sabia do meu então, endereço, eles me exato. E você destaca. falou dos seus amigos que já estavam lá, mas se você não fosse ter demonstrado Não, eu nem todo aquele saberia que eu interesse, tava você aí. nem ninguém nem ia saber. Então, Assim, no caso, você acabou isso, se destacando, né? se aí, destacou pelo seu diferencial, né? Isso aí, isso aí. É isso então, quem está no ramo, vocês que estão nos ouvindo aí, informação é tudo. Mas não adianta, a informação, se ela não for colocada em prática, ela se perde, entendeu? Então, tem que ir para a prática. Ouviu alguma coisa aqui, deu certo, coloca em prática. Vai para lá, mas não, vou colocar isso aqui que eu vi lá no podcast do Josias. E eles falaram isso, eu vou colocar aqui para ver se funciona mesmo. Funcionou, toca. É isso aí. Você tocou num ponto que a gente precisa avançar um pouco, né? O Luiz, ele vai trazer um treinamento aqui pra gente, um pequeno treinamento, e, cara, a gente não pode desgrudar dessa tela hoje, porque essas informações são riquíssimas e são pouquíssimas pessoas que hoje estão dispostas a fazer o que o Luiz vai fazer para nós aqui. Então, a gente precisa já dar início a esse treinamento e, cara, não saia desse podcast antes do fim, antes de aparecer a última tela, senão você vai perder. Aproveitar tá? cada segundo. Pintor automotivo, não saia desse podcast, tá? Vamos lá, Luiz, vamos dar início? Vamos dar início então. Então vamos lá para a gente começar. Eu vou só colocar aqui. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Aqui a pessoa ela vai ter conhecimento, né? Vai falar com pessoas que já teve uma experiência no ramo automotivo. Aqui, só rapidinho aqui, ó. É essa oficina que eu comecei. Foi aqui que eu comecei há 40 anos atrás e esse aí é o Zé Lombriga. E ainda existe... Ainda existe a oficina Zé essa aí Lombriga. mesmo, dessa aqui mesmo aqui. Aqui, Pelo tá jeito, lá, tá fazendo pelo fusquinha. jeito continua, né? Fazendo Continua do trabalho. mesmo jeito, trabalhava Essa aqui. foto é moderna. Essa foto ela foi tirada mês passado. Nossa, Foi você fazer uma vê. visita? Fazer uma visita aos lá amigos. e ele tá aí. Que legal. Então vamos lá. Agora a gente vamos entrar direto no treinamento aqui. O pessoal que é de Minas faz uma visita. O nosso amigo. Lá no Zé Lombriga, é isso aí. Zé Lombriga, né? Isso aí. Aí, gente, a repintura automotiva. Visão rápida, prática e econômica. O que eu quero mostrar isso aqui para vocês? O mercado hoje está procurando profissionais que têm esses 3 requisitos. E nós vamos conversar aqui, José, e vocês vão ver que a qualidade, a rapidez e a economia, ela está entrelaçada entre elas.
A qualidade nos reparos, a rapidez nos reparos e a economia dos produtos. Isso que o mercado hoje está buscando, um profissional que tem esses três requisitos. Isso. Né? É. Porque hoje em dia, o que o pessoal hoje quer? O carro antigamente ele era diferente, era poucos que tinham, e hoje não, é o dia a dia, ninguém vive sem É carro. verdade. Então, é uma necessidade básica. Básica Tem hoje. gente que Tem tem que ter dois um na carro. garagem, Isso dois, aí três. é movimento, precisa. A mulher levando para os meninos. escola. Todo dia tem escola. Todo dia você tem que Ou um dia trabalhar. chuvoso igual hoje, se Pois você é. não tiver um carro. E tem como ter. é que você deixa o carro na oficina uma semana? Ninguém consegue. Verdade. Então, desesperado. os produtos hoje já nos dão condições para isso. Para que você pegue o carro de manhã e você entregue ele de tarde. Entendeu? Uhum. Mas isso é na mão de quem sabe fazer. Capacitado. Exato, Capacitado. exatamente. Você coloca produtos com secagem rápida, mas se você excede na quantidade de produto, uma quantidade maior, ele não vai levar aquele tempo de secagem, ele vai levar um tempo maior. Ele é feito para secar em 3 horas, mas tem a quantidade dele para ser utilizada. é. Se você utiliza em excesso, cara, você está perdendo qualidade, perdendo economia e perdendo rapidez. É verdade, Uhum. Aham. A pessoa pensa, no caso, né? Apareceu uns produtos que hoje em dia tem as tecnologias para ser mais rápido. Mas Isso a aí. pessoa quer ser mais rápido ainda, né? Quer Isso ser aí. mais rápido Quer ainda. ser mais rápido ainda, Atropelar os acaba processos. atropelando os processos. Isso aí. Isso aí também Aí já, é não, onde- já não dá bom no final, Isso né? aí, com certeza, com certeza. Então, quando o veículo entra na oficina, o que ele precisa? O que a gente fala? Ele precisa de um OS, ele precisa de saber o que vai ser feito, correto no carro. Você pegou, fez o veículo entrou na empresa, o que vai ser pintado? Vai ser pintado esse arranhão e essa parte na porta. Então tem que estar bem definido o que vai ser feito ali. Para que o pintor veja um arranhão no paralama, ele vai mexer lá também, mas isso aqui não foi contratado, isso aqui. Então a OS ela tem que estar bem especificada aquilo que o profissional vai fazer, para que ele não venha fazer nada a mais e nem nada a menos. Mas esse arranhão na outra lateral era para ser feito, mas não estava bem especificado. Não é. É só para deixar claro aqui, OS é a ordem de serviço do Isso, carro. ordem de serviço do carro. Nem todas as oficinas usam OS, né? Isso. Mas Deveria usar. deveria usar, Deveria usar. porque isso é fundamental. fundamental. Isso aí. Muitas vezes eu já vi acontecer de o cara entrar para pintar um paralama e sair com a lateral pintada Pois também. Pois é. Porque Isso o aí. pintor errou, achou que era para fazer também e acabou dando uma peça de graça lá E para o pior quando você cliente. encontra um cliente que quer aproveitar, né, da mão de obra, aí fala, esse arranhão não tava. Aí como você vai provar? Isso aí. Aí você Exatamente. contra o cliente. Isso Você aí. ter esse então você controle tem esse na controle entrada no do OS, na veículo. entrada do veículo, você identifica todos o que o carro Que tem. o carro tem o serviço que vai ser feito. Isso aí, o serviço que vai ser feito. Isso é importante Boa, isso é legal, demais. É. Então, não, isso é só para oficinas grandes, as pequenas também tem que ter esse controle. Passa por essa dificuldade também. Passa por essa Nem que dificuldade. você pegue uma folha de caderno e anote lá, qualquer Isso coisa, aí. porque na hora de estar fazendo o orçamento, porque depois pode acontecer 1000 coisas dentro da oficina e acontece, a gente Pois é, sabe o que cara foi lá acontece. para mexer no para-choque dianteiro, mas tem um arranhão no paralama, você já fala que, rapaz, isso aqui. Às vezes ele nem conhece, ele nem viu. Não viu. Então você já começa a mostrar. Porque, não, isso aqui não tinha, aconteceu na sua empresa, mas tinha, estava lá. Aí pior que aí você vai ficar contra o cliente, talvez ele não tinha visto igual você está explicando. Isso aí. Aí o cliente falou, pô, será se o cara arranhou e não quer fazer? Aí você pede o cliente, o cara tá vendo vai te indicar. Isso aí, legal. Se você deixar tudo especificado, Melhor. melhor. E esse treinamento, esse curso aqui, Josi, eu fiz ele já tem mais ou menos 20 anos. Então, 20 anos, já tem né? 20 anos. Aí para você ver, hein, e não muda. Ele é atual até hoje, nos dias de Exato, hoje, né? exatamente. Então, a ordem, aqui está falando sobre a ordem, um documento que resguarda tanto a oficina quanto o cliente, né? Então, ela tem que estar bem especificada para que, na oficina onde tem muita gente, né? O pintor chega lá, lê, já sabe o que tem que ser feito. Mas até nas oficinas pequenas também, né? Você tendo um controle, que você pegou um carro, 2 carros, 3 carros durante a semana, e você verificou no carro, pronto, cara. Você não tem dúvida do que vai ser feito. E o cliente também já sabe o que tem no carro. E já sabe. É isso aí. Só acrescentando, eu trabalhei numa uma oficina grande que trabalha com Localiza, né? Que é carro novo, né? E ele faz o OS, que as empresas já fazem. Isso aí. Aí já tá tudo específico. Já chega no pintor, fala assim, ó, tá aqui, ó. A É foto isso aí que que você vai ter que fazer. É. Acabou. Isso aí. Já tá especificando as peças certinho. E é legal É pra isso ter aí, controle. Isso aí.
E aqui, aí agora nós vamos entrar na pintura em si. Quando acabou a lanternagem, o carro vai para a pintura, e o que deve ser feito? E nós já pegamos situações que o carro já está pronto e já está na cabine para pintar, aí ele vai verificar tem um amassado. Aí você tira o carro da cabine de novo. Isso é comum mesmo acontecer. Você tira o carro da cabine de novo e começa todo o processo, porque não foi visto antes. Então, o que precisa na oficina hoje para começar? O que eu vejo na área de pintura é o seguinte: uma área de pintura ela tem que ser, duas coisas fundamentais, ela tem que ser limpa e bem iluminada. Legal. Certeza. Né? Verdade. Você pode estar aí lá na garagem da sua casa. Lá na garagem da sua casa. Num lugar fechado. Mas o que você tem que fazer? Muita luminosidade. Colocar lâmpadas. E hoje é bom que hoje nós temos essas lâmpadas Essas LED, né? LED, econômica. Colocar muita luminosidade. Bastante, não pouca. Porque é fundamental você saber e ver o que você está fazendo. Para que não passe nada. Entendeu? Porque na hora que você joga o carro no sol, aparece, vai mostrar tudo. Vai mostrar. É. E pior que vai ter que refazer, aí é pior. O retrabalho, né? né? Retrabalho. E após receber o veículo lanternado, dê uma boa olhada na lataria de diferentes ângulos, em local bem iluminado, daí verifique se o trabalho está correto, analisando também o restante da peça. Então, o que é isso aqui? É para analisar a lanternagem e verificar o restante da peça, que muitas vezes o lanterneiro viu um amassado, mas não viu o outro. Entendeu? Acontece, Às vezes o cara faz uma amassadinha que tá ali, aquele bem visível, mas do lado tem um que ele não viu. Pequenininho que ele não vê. Ele não viu, não passou a mão na peça. Não limpou a peça. Às vezes o carro chega cheio de lama, daquele Isso jeito aí. mesmo, já vai pra Diz lanternagem. que é a morcinha, né? Não chega nem a arranhar, né? Isso aí. Só a massa. Isso aí. É a morcinha. Foi o que está falando aqui. Aí, observe se existem amassados que não foram corrigidos na lanternagem. Pois, no caso, se isso ocorrer, o trabalho de pintura e acabamento será prejudicado. Porque você fez, o lanterneiro viu só o que está mais em evidência, Isso, o pequenininho não viu, É. aí você pinta, fica lá o O pequenininho. pintor foi lá, pequenininho, pintou e deixou aquele pequenininho. É ali dono que do vai dar o carro vai olhar o retrabalho depois. pequenininho, Né? vai olhar o resto. E o engraçado é É quando nós verdade. pinta, vai chamar mais atenção, né? Isso aí, o brilho é maior. É. E com isso vai mostrar mais. Antigamente as latarias não eram tão boas igual hoje. E o que era pintura antigamente? Ela era muito alaranjada. Uhum. Aquela pintura que tinha uma casca, tipo a casca de laranja, mais, Parecia que tava textura, até escorrendo. mais grossa. A pintura original era desse jeito. Para quê? Para diminuir Usando o lado. usando o lado da lataria. É mesmo? É. Não sabia. Legal. Inclusive, a gente faz trabalho com restauração, eu, Gabriel, a gente faz umas restaurações também. E os caras da restauração, eles gostam do carro mais ondulado mesmo, O verniz mais alaranjadinho. mais alaranjado. Porque antigamente era assim. Pra continuar sendo o padrão original. Faz sempre padrão original, isso aí, que é aquele alaranjado mais grosso. Hoje não, que a pessoa quer aquela coisa bem lisinha. Bem lisinho. Igual os carros, né? Hoje os novos são bem lisos. Fosse um vidro, né? Bem liso. Isso aí, Exato. por causa da lataria. Da lataria. Então, é a pintura mais alaranjada. Tanto que agora você está falando assim, eu estou lembrando aqui das coisas. A gente tem a pistola 1.3 de um tempo para cá. Não Isso tinha. aí, não tinha. Antigamente Era era um bico. Devilbes, era um bico só e acabou. Isso aí. Pra isso praia, aí. pra tudo? Pra tudo. Você usava tudo. Um Prime, bico só. Faz uma Tudo. pergunta, aproveitando. Na época, lá nos anos 60 mais ou menos, era a gente mesmo que pintava os carros na fábrica? Ou era tipo como fosse um robô? Não, já era. Em Era 60 manual, já né? tinha robô. já tinha robô. Já tinha. Antes, não. Antes já era pintura manual Porque mesmo. eu já vi pessoas falando de carro antigo que pintura original era manual mesmo. Como fosse uma oficina. Sim. Manual, né? Era manual. Era Você manual. ia lá, pegar a pistola, Pegava, tinha o perigo de pintava, escorrer também, tinha tudo isso. Tinha na fábrica, hoje não tem mais, mas tinha os caras que faziam as entradas de porta, o que o robô vinha pintando Sei, a lata. Pintava fora. Algumas coisas E o pintor mesmo. fazia né, as entradas de humano, porta, fazia tudo, fechava, o carro passava, era pintura por lá de fora e ia embora. É, isso aí. Tinha as áreas que era pintado interno. E isso até pouco tempo. até Agora não pouco tem tempo. mais. Agora Isso não aí. tem mais humano na linha Não, de. não, mais não. Agora acho que é não. tudo máquina mesmo agora. É isso aí.
Sei. Então, como que isso é importante? Eu fui fazer um treinamento na oficina e eu cheguei lá nessa oficina e se a gente reparar, o carro passou na lanternagem, o pintor foi só onde o lanterneiro estava, entendeu? E deu a massa só onde houve a Foi passando a lanternagem. lixadeira. E a gente pode ver aí que o carro está todo desmontado, então isso dá a ideia de que vai pintar o carro todo. Geral. Geral. Então, quando eu cheguei nessa oficina, o que eu via muito isso no mercado era isso. O cara tá lá pintando, já deu prime, deu tudo e tá dando mais massa no carro. Eu falei assim, mas o que é isso? Por que tá voltando atrás? A pintura. Ah, não, porque tinha uma amassadinha aqui, eu não vi. Então o carro já estava pronto para pintar, já estava no prime, já estava lixando e já tinha massa, começando um processo novo. Eu falei assim, então não está sendo olhado o carro. O certo veículo para entrar na oficina hoje, ele tem que ser limpo, Gabriel. Chegou na oficina, Legal. A primeira coisa que tem que se fazer é lavar o carro. Lavar o carro, deixar o carro limpinho, vai para a lanternagem limpinho. Ali sim o profissional vai ver todo o processo e você fazer. Você leva. Aí você vai para um carro, coloca o carro na área de pintura, aí você tá ali mexendo, tá caindo barra, caindo terra, tudo ali junto com Ô, você. Luiz, a gente bate nessa tecla há tanto tempo, né? Há tanto tempo que a gente bate nessa tecla e a gente ainda vê os mesmos erros acontecendo. O cara vai lá, pega o carro todo sujo, joga para lanternagem. Joga na cabine de pintura. O lanterneiro faz ali só onde ele viu, aí joga para lá para pintura, o cara leva para a cabine de pintura do jeito que tá, aí depois pinta e vê o defeito, aí tem que voltar. Então, é sempre bom, né? Ter uma parceria. Porque também são duas pessoas que trabalham no carro, né? Talvez até três, né? Porque às vezes tem um montador, tem o lanterneiro e depois o pintor, né? Isso aí. Aí depois o pintor fala assim, o lanterneiro não viu. Aí fica um jogando pro outro, Isso né? aí. Mas na verdade é pegar o princípio básico, né? Que é o início. Então nós pegamos esse carro que era uma pintura geral, chegamos lá e aí o que nós fizemos? Levamos para a área mais clara da oficina. Da oficina. E começamos a olhar. Vamos verificar esse carro. Quando nós fomos verificar, olha o tanto de amassado. Tinha amassado para todo lado ainda, né? Já tava no Prime, não? Já tava... Não, tava na massa. O cara tinha dado uma massinha ali. Já tinha dado massa nele todo. E só foi onde o lanterneiro foi. Mexeu, não olhou o carro. Ele ia fazer isso, ia dar prime aí, e depois voltou. E quando colocar lá na cabine para poder pintar, aí eu ia aparecer usando o lado. E são as pequenas. Porque esses aí não chega a arranhar, é aquela morcinha mesmo. Morcinha pequena. É só. Isso aqui nós vimos porque nós limpamos o carro. Quando eu chegar aqui, ele já estava todo empoeirado, porque as massas já estavam lixadas. E o pó já estava. O cara nem fazia noção que estava todo amassado. Não, nós chegamos, peraí, esse carro aqui é geral, vamos limpar ele. Vamos limpar o carro primeiro. Vai pintar ele todo, vamos limpar ele todinho. Limpamos ele todo, agora vamos verificar se é realmente só aqui. Quando eles foram ver... Aí apareceu um monte. Olha o tanto de amassado que tinha no carro lá. Ele tinha dado uma massinha lá na ponta. Já tinha dado massa, já tinha feito lá na outra ponta. Então, olha aí. Também, em cima da massa que ele aplicou também. Ele tinha aqui... Ele trabalhou aqui, tinha um retrabalho tinha bem no meio, enorme. Né? Tinha um amassado bem no meio. Isso é uma tampa traseira. Olha, porque você vê, isso tem 19 anos, isso aqui não dá nem para perceber que é uma tampa traseira, mas eu lembro desse treinamento, entendeu? Porque você estava lá, né? Estava lá e eu dei esse treinamento. Aquilo ali, E isso aqui ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é fundamental a limpeza. Você tem que verificar a peça que você está pintando para que você não tenha que ir lá na frente e voltar atrás. Isso aí você vai perder em economia, em qualidade, em rapidez. Verdade. Olha os requisitos que um profissional tem que ter: qualidade, economia e rapidez. Se ele fez isso aí, ele perdeu nos 3. Voltar a etapa zero. Isso aí. E já estraga até onde ele aplicou massa, que pelo jeito ali vai ter que lixar tudo vai de novo tirar ali, aquela massa e fazer de novo. Isso aí. Então, feito o processo, limpou o veículo, verificou tudo. O carro chegou lanternado, verificou a peça toda. Não, é só isso mesmo, já identifiquei tudo que tem que ser feito, agora eu vou começar o processo de pintura. Agora eu vou identificar os materiais que eu vou usar. Trazer um material para perto de você, para você não ter que começar uma coisa lá no fundo buscar, lá no outro lado buscar. Isso aí você isso perde, terrível, cara. Você perde rapidez. Uma organização. Isso aí. Aí identificou todos os materiais que você vai usar, coloca perto de você ali e você vai começar o processo de pintura.
entendeu? Não se perde. Não se Tem perde. tudo ali Você tem tudo pertinho Mas você- do seu lado, entendeu? Então, eu já vou fazer os desbartes, então eu já tenho ali as lixas de desbarte, já tenho a massa poliéster, já Massa tenho o usada. desengraxante, já Exato. tem Você tudo falou próximo. um negócio agora, Luiz, que realmente isso é terrível e eu já trabalhei em várias oficinas que tem isso. Você tem a área de pintura aqui e é o almoxarifado lá embaixo, né, tem que andar quase 5 minutos. Pois é. E você não tem um suporte para você. Aí você, pô, faltou uma lixa. Aí você vai lá, anda 5 minutos. Ah, Aí esse depois... meter bate-papo com um, conversa com o Nesse, outro. ne, ne- É o é, cinco minutos, nessa cinco minutos caminhada, Você nessa, sai bagunçando a empresa toda. nessa caminhada acontece tanta coisa, cara, isso que aí. logo acaba o dia, você não sai fez do nada. Foco, né? Entendeu? Você sai do foco, né? Isso aí. Sai do O foco. serviço não rendeu. Então, identifica os materiais que tem, verifica a chapa. Antigamente, eu não sei, talvez essa imagem não está boa para o público ver, mas essa aqui é a imagem aqui vai dar para mostrar você direitinho. A chapa, ela tem uma proteção nela. Ela é a chapa de aço e vem uma proteção nela, por isso que os veículos, tem veículo que tem 5 anos de garantia anticorrosão. Porque ela tem um folheado de zinco, ela tem uma proteção em cima da chapa de aço para não proteger. deixar ela enferrujar. Enferrujar. É. Ainda mais Tá que ve- mora perto da maresia também. né? É. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui? Deixa eu ver se dá para aqui. Aqui tem. Tá vendo aqui como é que Essa partezinha mais escurinha escura. ali. Né? essa escurinha aqui, ela Tem tá um mapa, enferrujada. E aqui ainda é lata pronta, aqui é como é que ela não enferrujou. Aí é o Você viu zinco, como é né? que ela aqui enferrujou? Aqui é a chapa de Sim, aço. sim, sim. Quando você passa a lixadeira, você tira essa proteção. E aqui fica na chapa, aqui não houve, aqui houve um desbaste somente Uma kit, né? da Rockit, então não chegou a agredir a lata, entendeu? Agredir esse material que fica por cima da lata. Né? Isso. Só essa parte onde enferrujou que saiu o produto. Na Aí, tá proteção. vendo aqui onde enferrujou? É. Tá vendo? Aqui você percebe? Dá pra você perceber ou é ruim pra você? Dá- não, pra mim deu tem uma aqui, é. marquinha ali, ó. Tem uma Onde é o marquinha zinco, aqui. é. Fez Isso. até um mapa aí. Isso aqui é lata pura, porém com proteção de zinco. E não oxida. Entendeu? Então vamos aqui embaixo aqui que talvez o público lá veja melhor. Aí, ó. Então esse aqui aí ficou- Então o que acontece na chapa? Então aqui a gente tem muita coisa para falar aqui na chapa pura. Muita coisa mesmo. Tem massas que têm dificuldade em ter aderência aqui nessa chapa. Na chapa É, crua. tem. Né? Na chapa galvanizada. Não, em cima Nessa do proteção. do Nessa galvanizado. proteção Na aqui. Ó. proteção. Então tem massas que têm dificuldade. Muitas vezes, algumas pessoas vinham com a lixadeira para tirar isso aqui. E não há necessidade hoje mais. Hoje nós já fabricamos, nós lá na GV temos a massa que adere a esse Aí cima galvanizado. E a maioria dos carros hoje está vindo muito com chapa de alumínio. É. Chapa de alumínio, não está vindo nem mais com chapa de aço. De aço. Aço, O pessoal faz mais aço na frente, carbônico. né? A maioria Isso. da frente, capô, paralama. Mas se você for ver o Camaro, esses outros carros, ele é totalmente de alumínio. Todo alumínio, Todo né? alumínio. Aí já é outro material. Esse massa assim do que nós usamos normal, já não. No alumínio. Adere. A massa da GV vocês podem Essa comprar, adere. que ela adere em todos os alumínios. Nós já testamos em todos os carros. Ó, isso é bom. Já hein? testamos Isso tudo. É bom. Por quê? Eu passei muita dificuldade nessa época. Eu tinha massa que era importada e elas não aderiam. Eu lembro. Você lembra? Era Você um lembra? trabalho, cara, pra aderir frustrante, aquela... Você lembra? Aí você faz todo o serviço, dá uma semana. Você tá faz pipocando o tudo. serviço, vai lixando, ela vai soltando as Aham, pontinhas, vai soltando soltando as na beirada. pontinhas. Aham. Aonde ela está aqui, ela ia soltando até chegar aqui. Isso até foi uma chegar. luta para a gente identificar na época, na parte técnica. olha, Nós, nossa, como cara. técnico na época, e a gente foi batendo essa tecla e foi mostrando até eles modificarem a massa. Vinha massa de fora, importada, que hoje- não hoje aderia Não aqui. aderia. Não aderia. Não sei O o quê. legal, por isso que você falou, né, no começo, né? As pessoas que trabalhou na oficina, teve a experiência e hoje, igual no seu caso, você trabalha com os seus produtos, né? Isso aí. Aí você sabe as dificuldades que, Você sabe Que o pintor tem. que o pintor tem. Então Trabalha a em gente cima trabalha em cima disso, para Trabalha em não cima ter disso. esse tipo de dificuldade, entendeu? Então, identificou o material que você vai trabalhar e fez os desbastes. O que é principal aqui? Desbastar as bordas da tinta. Quanto maior for a camada da tinta, maior será o desbastamento para aplicação de massa. O que acontece hoje em mapeamento? Que tem hoje nas oficinas.
Mapeamento, ele é barreira. Ele é onde tem algo que vai mostrar lá em cima. Quando você há um desbaste, você há uma rampa, rampa não sobe, não mostra. Aonde há barreira, ele mostra lá em cima. No caso, se ela tiver assim, né? Inclinada, não Inclinado, mostra. não mostra. Não Não mostra. mostra. Vou mostrar uma foto aqui para você. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma barreira definida. É. Se você vier aqui, dar uma massa aqui e deixar aqui, ó, a Verdade, probabilidade disso aqui mostrar lá em cima é muito grande. É como se ela tivesse batido ali, né? Ela vai descer. Aí, Barreira. aqui, não, que foi feito uma rampagem desbaste. nela, um desbaste nela. Você Aí entendeu? inclinou a parede. Isso. Porque a lixadeira, ela cria barreira, ela define bordas. E na pintura não pode ter borda nenhuma definida. Nenhuma. Fosse um Mapeamento, degradê, né? mapeamento, ele se dá em todas as bordas definidas. Prime dá mapeamento, sabia, Gabriel? Verdade. Se você Prime. colocar uma fita e mandar o prime por cima da fita para depois você tirar Quando- aquilo ali, cara, é Vai- complicado. Principalmente em repintura. É. Em carro repintado. Se for- Carro original ele é mais resistente, mas repintura não. Nossa. Sabe o que acontece numa repintura? Uma repintura, quanto mais produto você dá, ela nunca vai ficar rígida igual uma pintura original. Você vai levar para o sol, ela vai amolecer. Você vai levar para a sombra, ela vai enrijecer. Você vai levar para o sol, ela vai amolecer. Dependendo do calor, ela amolece. Ela amolece, dá uma amolecida bem levinha, mas for para o sol, ela... Esse movimento, se tiver qualquer barreira, ela vai mostrar lá em Ela vai cima. mostrar. É Entendeu? tipo como se fosse puxasse, né? Ela É. vai repuxa, né? O solvente vai, sobe e desce e ela fica fazendo esse movimento. E se você quer ver, é só você pegar uns carros pintados e ir para o sol. Coloca no sol, aí você vai com a unha lá e dá uma pressão. É. Com a unha. E olha, bem de ângulo, bem de lado, assim, você vai com a unha e pressiona. Em cima. Você vai ver a marca da sua unha. Tá lá. Eu costumo dizer, e assim, que eu Só no aprendi, sol que acontece O que isso. acontece? a pintura, a diferença da pintura original para uma repintura. Uma repintura, o nosso 100% da repintura para a fábrica é só 10%. Porque não tem como você ter a mesma qualidade, a mesma dureza numa Não. repintura, Não. né, se você comparar com uma Com a pintura fábrica. original. É isso aí. Com a pintura da fábrica. Então, o nosso 100%, o lindo, maravilhoso 100% nosso, se comparado com o da fábrica, ainda é apenas 10%, né? Mas Por esse tipo de... você sabe por causa de quê? Há uma diferença muito grande. Na fábrica você tem uma micragem que não é grande, ela é suficiente. Uhum. E você também tem, você vai levar a uma temperatura alta. E ali é uma Isso. cura. Você vai, Como um ele choque sai do térmico, zero, dá um né? choque. Um choque térmico. E aí, tanto é que ele entra numa linha, ele é pintado, ele passa para aquecer, e quando chega ali, logo após a estufa, onde Já ele começou a aqueceu, montagem, já né? começou a montagem. Tá seco. Rapaz, secagem, é tudo no mesmo dia? Tudo na Não, mesma hora. É questão de minutos. Minutos. Por isso Caramba. que... esse dia eu tava falando isso com uma pessoa, mas o cara é meio difícil de entender, né? Aí, é por isso, são essas questões, mas só um técnico entende Isso aí, isso. Só isso quem aí. está dentro da pintura automotiva Que entende entende isso. isso, Que se você fala isso para o dono do carro, se você fala isso para um curioso, o cara não vai entender. Porque Isso eu vou aí. fazer uma pintura geral, no mínimo é 1 hora mais ou menos. Isso Uma aí. pintura geral. O carro tá todo Uma certinho. hora Uma lá hora na você fábrica- faz o carro todo. Você sai ele da pintura e É. monta carro. Aí. Exato. Com uma hora você monta não sei quantos carros lá. Rapaz, Exato. que O tecnologia. tempo que a gente tá pistolando um carro geral, já saiu 4 Já lá. saiu saiu. 4, 5, É. até mais lá na linha. Não lá. tem- É não uma tem coisa comparação. impressionante. Isso nós estamos falando desde a pintura até apertar o último O parafuso. parafuso. Porque assim, né? Você fica 1 hora pra pintar o carro geral e depois pra mexer no carro é só no outro dia, né? Só no outro dia. Você imagina? Aí já saiu 5 mil carros no É, dia lá aí na já fábrica. mandou um monte de É. carro já. E há uma diferença de micragem. A gente dá uma camada muito maior. Por isso que nós estamos falando de economia de produto. Quanto mais produto você coloca no carro, mais caro é a tua pintura e mais tempo é para secagem. Uhum. Quanto menos produto você coloca,
é mais barato, fica mais rápido de secar e maior qualidade. Você vai aproximando ele de uma pintura original. Original. Entendeu? Mais produto, mais Você caro. coloca só o essencial ali, né? Isso no aí, caso, só né? essencial. O que é pedido. É 2 demãos, é 2 demãos. E tudo trabalhando, molhando. Nada de pulverizar. Pulverizado. É. Tudo é aplicado molhado. Nós vamos ver isso aqui para frente. Então, essas bordas aqui, ó, ela tem que ser rampada. Você tem que desbastar, rampear, para que não cria. Por que arranhão parece? Você está pintando e depois e arranhão sobe lá em Ele cima, você sobe, vê o ele arranhão. puxa, né? Puxa. O solvente saiu, a linha, O a material tinta desceu. mas o arranhão é uma barreira. É um valezinho no meio, uma barreira de um lado do outro. Isso é um arranhão. Em pintura não pode haver isso. Não pode. Barreira nunca. Rapaz, você tá falando isso aí, eu tô lembrando que aconteceu comigo um carro prata. E foi essa semana que aconteceu. Isso aí. E nós vamos falar de lixamento aqui. Rapaz, tive que refazer. Nós vamos falar de lixamento por causa disso. É, tive que refazer. Olha, eu vou... Arranhão é uma barreira. Luiz, eu vou interromper você só um pouquinho. Cara, esse conteúdo é um conteúdo que vale milhões, cara. Eu vou falar para você, ninguém fala isso de graça. Um Né? treinamento. E a gente tem esse compromisso com o pintor automotivo de formar mesmo, né? Isso aí, legal, Jesus. É, Parabéns. Não, É isso aí. independe de valores, porque se fosse cobrar isso aqui era impagável, porque um conteúdo desse você não acha na internet. Legal. E também nos pagos também você não acha, porque a gente sabe, né, cara? A galera que tá aí fazendo curso, pago, eles não têm essa formação, né, da raiz. Entendi. Igual eu trouxe aqui. Os detalhezinhos, Os né? detalhes. Eu trouxe semana passada um especialista em colorimetria. O cara era. Você conhece também, o Jaime, um amigo nosso. Agora veio você. Então são conteúdos, cara, de valor mesmo. São conteúdos que o profissional vai levar para a vida. Ele disse aqui que esse treinamento aqui, ele montou há 19 anos atrás, 19 né? anos atrás. Parece que foi hoje. Isso aí, legal. Porque os problemas que a gente tem na hoje, oficina. no dia a dia. É são isso os aí. mesmos. A gente vai nas oficinas ver os mesmos problemas. As pessoas Exato. têm o problema, mas elas não sabem a solução e continuam com o problema e vai levando a vida toda esse problema, entendeu? Eu, uns carros meus lá atrás, mapeava. Eu fui descobrir isso depois. Ah, por isso que acontecia isso comigo lá atrás, entendeu? Porque eu não desbastava correto. Olha aqui o desbastamento. Depois a gente tem... Você está vendo aqui onde a lixadeira passou? Aonde o pintor levou o desbastamento? Cá na frente, levou aí uns 5 centímetros para frente. E aí nós tá vendo que não tá só tá na lata, né? Nem na massa aqui, tá ainda. Isso aí, não tá na lata. Na Ele tá lata. preparando ainda, entendeu? Desbastou, aí você vai limpar, tudo é limpeza. Desengraxar para aplicar a massa, entendeu? Legal. Fez o desbastamento, não tem barreira definida, desbastou, agora vai aplicar a massa. E a massa também desengraxa, limpa a área onde é que vai aplicar a massa. E o segredo da massa, aí tem um segredo de um bom trabalho com a massa, é a divisão do trabalho por etapas. E utilizar o produto, procure aplicar a primeira demão na parte mais afetada da lanternagem, e então espalhar gradualmente em toda a outra área. O que aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, vocês profissionais, quando for aplicar a massa, na hora de aplicar a massa, a gente tem que verificar onde tem a área mais afetada, onde está mais fundo. Aí você aplica a primeira demão ali. Você não vem aplicando em tudo de uma vez. Enchendo por igual, não. Enchendo por igual, não. Porque uma parte precisa de mais, E a outra menos. menos. Isso aí. Que é o que você falou, muito excesso, né? Muito excesso. Luiz, Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Foi dado uma área. Foi dado primeiro uma massa só aonde precisa mesmo. E a segunda demão... a gente utiliza hoje, Luiz, né, não são todos os pintores, né? Mas eu utilizo, Gabriel também. A gente utiliza hoje muito a régua. Aquela régua de aplicação. Aquilo é top, porque você não desperdiça a massa. Você vai exatamente fazer o que o Luiz falou ali, ó. Primeiro onde precisa. Isso aí. Depois a gente vem com uma camadinha. Mas tem muitos pintores ainda que não sabem. Tem uns que nem conhecem e tem outros que resistem, né? A essa evolução. Que Uma legal. coisa simples. Sabe é uma o pessoal régua o que a pessoal gente gosta de usar usa. muito? Não é criticando ninguém, não. Cada um faz de um jeito, né? Dando certo, tá bom, né? Mas seguir o passo a passo não vai sofrer tanto na vida, né? Não. Exato. O pessoal, igual um negócio no seu negócio tá mostrando aí, ó. Ó, tá ali, tá desbastado. Aí vai lá e enche de massa. Tipo assim, vou encher e depois eu tiro no lixamento. Aí sabe o que faz? Vem com roquite.
Olha lá. É isso aí. É isso aí, ó. Você sabe o que acontece, Gabriel, quando faz isso? Quando o lanterneiro ele passa a lixadeira, ele já mexeu nas moléculas da lata. Tá lá. Ela já não tem a mesma rigidez. Ela já tem uma rigidez já diferente. Aí você dá uma camada de massa muito grande e começa a lixar. E vai lixando, e vai lixando, e vai lixando. O que acontece? Você vai incidir mais calor ainda do que já houve a outra. E você vai flexionando a lataria e ela vai fazendo isso aqui. Ó, ela vai mexendo, ela vai mexendo, vai mexendo. Costume em algumas áreas, igual teto, meio de capu, algumas áreas grande, assim, umas áreas onde a lata está mais flexível, não tem muita resistência. Você acabou de lixar, você criou uma ondulação ao redor da massa. Ele cria uma bacia ali. Exato. E ali acabou. E Em vez de geralmente- você tirar aquele amassado, você cria um maior. Maior. No lixamento. Aí o cara vai lá e fica batendo do lado, porque ele acha que foi o lanterneiro que deixou alto. Não foi ele o que produziu. pintor que produziu o amassado maior. O lanterneiro fez aquela área, ele deu uma massa muito grande, foi lixando, ela ficou pressionando. Quando ele acabou de Deformou. terminar, ele criou um véu, um amassado ao redor da massa, que ele Foi, aplicou. Como tivesse Isso agredido, acontece né? muito, a gente vê muito. por aí. Isso, tem muito isso. Acontece. Teto, Mas é capu, demais. Eu já vi principalmente. muitos carros preparados, pintados. Quando eu olho assim, pô, ali deu massa mesmo. Mas você vê aquele negócio todo trêmulo, né? Verdade. Você vê que é excesso de produto, cara. Não, Eu isso vi quando... hoje, eu Fala. tive uma experiência hoje, cara. O cara pegou um carro pra fazer e não era teto, capu, não, era lateral. Cara, o carro tava pintado, uma aplicação linda. Vou falar pra você, Luiz, aplicação linda, perfeita. Mas quando você olhava de lado do ângulo, carro, você meu prepara- Todo Deus, maroladinho. cara. Então, é isso que eu O cara falo. deixou o carro todo amarrotado. É, pintar não é difícil, é fácil. É fácil, é só prática. E agora, o difícil na pintura não é a pintura, é a preparação. Preparação. E todo pintor bom, ele é detalhista. O pintor que é detalhista, que faz as quinas, que faz direitinho, o isolamento correto, tudo isso Vai dá depender para nós do falarmos muito aqui como isolar, como aplicar massa, igual nós estamos falando aqui agora. Tem um vasto, né, José, área que Tem. dá para a gente falar aqui. Tem conversa. Tem conversa até. Então, aí você vê essa pintura linda, bonita, mas o carro mal preparado, acabou, Mal perdeu preparado, tudo. Que é a Exatamente. base do carro, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Pra mim, gente, nós somos pintores, você olha, nossa, que aplicação linda. Mas pro dono do carro, ele não vai falar que aplicação linda, ele vai falar, nossa, olha o que o cara fez na lateral do meu carro. E como a gente Acabou. trabalha com carro antigo, restauração, você tem uma ideia, né? Você tem que trabalhar com régua. Isso aí. Régua de pedreiro mesmo. É. Aquela Legal. que deve ter o quê? Uns 5 metros? Tem. 5 A gente metros, trabalha com régua pra de deixar o mais pedreiro. reto possível. Pai, O fantástico. mais, Se uma chega hora, desse ficar é. tudo marolado, esquece. Não passa não. Não, porque eles olham mesmo, eles põem até espelho debaixo do carro, um negócio É. fantástico, né? Um negócio Porque esses assim. carros são gente pra que tá- exposição, né? A gente que É. está mais envolvido nesse ramo de restauração, a gente sabe, nós já passamos muito. Né? O pessoal são Muito. detalhistas. E assim é o certo, O senão povo você mata, detalhista. né? Não é. Com o carro totalmente deles. diferente do público É normal. totalmente diferente do E público o normal. pessoal, e eles conhecem, né? Eles conhecem. Conhece. Conhece. Sabe Os por que cara- eles conhecem? Que quando eles vão nos encontros, as próprias pessoas que estão ali, eles Mostra já pra olham, eles. já olham. É, Você verdade. quer achar defeito, eu sei nos Então, encontros. e nem é todo pintor automotivo de carro de passeio normal que restaura carro, por isso. Porque o negócio é complicado. É. Se o cara Não é não... qualquer um que pega pra fazer, não. Esse aí é legal. Tá vendo aqui, ó? Uma massa grande, ó. Eu gostei dessa aqui, que foi uma massa grande sem excesso. Tá vendo as bordas aqui bem desbastado, direitinho, ó. Não tem excesso de massa aqui. O pintor vai lixar aqui com a maior facilidade. Aqui, ó, sem massas muito grandes, aqui, ó, tudo massa aplicada sem lixar ainda. Não tem os arranhão de lixamento, tá vendo? Só de desbastamento aí, ó. Olha aqui as massas bem aplicadas, sem excesso de massa, fácil de lixar. É isso Verdade, que não vai facilita sofrer, a não. vida do pintor. facilita a vida. Entendeu? Aí ali ele tem pouco produto, ele foi econômico. Com pouco produto, ele tem secagem mais rápida. Se tornou mais rápido. Uhum. Entendeu? E tem maior qualidade. Maior qualidade. Que quanto menos produtos, é maior a dureza da pintura. Quanto mais produto, menor a dureza da pintura. Entendeu? Então, hoje em dia, hoje está até fácil. Uma pessoa hoje ele não precisa saber se o carro é pintado ou não. É um leigo. Qualquer leigo consegue. Como? Eu descobri há pouco tempo. Existe um
um aparelhinho que você compra, Josias, na internet. Ah, sim, o micrômetro, né? Você vai, coloca na lataria do carro lá, e ele mostra A espessura. a espessura da pintura. Ali você sabe se ela foi pintada ou não. Não precisa Dando mais ser um 13.0 técnico até 15.0 é original. Virou 16, 18, 19, já aqui foi pintado. Já foi Então não pintado. precisa mais de técnico para saber É. se o carro é pintado ou não. Verdade. Entendeu? Então qualquer um consegue descobrir se o Identificar carro é agora. pintado, de identificar. E engraçado, olhando pra essa massa aí, o cara, a cara que aplicou, ele não chegou a passar ali da onde ele fez, né? Isso Ele é o só desbastamento. Ele E desbastou não precisa, porque é bastante. uma área que não tem necessidade de massa. Que ali já foi chegado a Já chegou a no nível de limite. lata, Aqui, né? esse preenchimento aqui, o Prime faz. O Prime de enchimento faz. E tem gente que dá massa cá na frente aqui. Dá Chega massa a sumir isso aí, né? some Vai isso um todo. palmo Aí pra- talvez até pra não tá frente. brilhando ainda. É isso aí. Isso é aplicação errada, cara. Isso é aplicação Gasta errada. material, sofre na hora de lixar. Isso aí. E não fica de qualidade, não fica bom. Vai haver repasse. E muitas vezes amassa a peça em vez de desamassar. É. Percebeu como é que é interessante isso aqui? Tem que ter essa noção, sem falar também da quantidade de catalisador que é usado e o processo de lixamento. Agora nós vamos falar do processo de lixamento da massa. Olha a massa mal aplicada, como é que é. Agora é bom ver Olha o kit essa agora. massa mal aplicada. É um caos. Nem vem que tá aqui, Ali vem é com o o kit, kit com ó. lixa 40. Agora nós vamos falar do lixamento da massa. Aqui, ó. Olha essa massa aí, como é que ficou perfeita. Bacana, essa daí né? ficou bem Olha, Muito bem trabalhada. lixada mesmo. Tá vendo? ó? Bem, trabalhou aqui dentro. Ela não ficou em cima da tinta, ficou em cima da chapa. Massa ela não foi feita para ficar em cima de tinta, principalmente em pintura, em repintura. Pintura original não, mas numa repintura, a probabilidade dela criar mapa é grande. Uma massa em cima de Verdade. tinta. Em cima de entendeu? tinta. Então, aí, olha que trabalho bem feito. As massas só nos locais realmente que realmente Precisou, precisa. precisou. O restante aqui, ó, é o Prime que faz. É o ó. Prime. Tá Esse vendo? ó? aí tá sendo o mesmo carro não, né? Já é outro. Não, já é outro carro. Já- Já é outro carro e é outra oficina. Ah, tá certo. Já É. realmente mudou ali. Aí aquela massa, essa aqui é aquele lá atrás que o cara desbastou, a massa ficou no lugar correto, certinho. Entendeu? Aí essa massa tá com a errada. Olha como é que ela tá alta, muito em né? cima de tinta. Tá muito em cima de tinta. Aí, tá vendo? É, E é um carro identifica. repintado. Não é um carro original. Então a probabilidade é grande. Eu fui na oficina e esse capô, é interessante a gente falar um pouco dele, de mapeamento, porque aonde vocês estão vendo esse risco aí, foi tudo onde é que mapeou. O dono da oficina me chamou. Vem cá, olha o que aconteceu nesse capô. E a área mais crítica do carro é o capô. É o A gente cartão de pega visita, mais né? calor, né? Isso. Não é áreas críticas, porque é a área onde é Ah, que pega tá, mais calor. mais Você calor. tem um calor do sol e você tem um calor do motor. Motor. Entendeu? Então, um capô desse atinge 60 graus, facinho, facinho, facinho. E é um carro prata. Não era para ser. Se fosse um carro preto, então, porque Ixi, o preto imagina. ele absorve o É. calor. Os carros de cores escuras, eles esquentam muito a Esquenta lataria. bastante, é. Então, a área crítica, capô, tampa traseira, teto, Teto. e as peças da maçaneta para cima. Ali é a área crítica. Se você vacilar ali, vai mapear. Se não fizer Da correto, maçaneta pra cima eu vai não sabia, não. da maçaneta para cima é onde incide mais calor. Ah, tá. Se você chegar num carro preto, um carro de cor, e botar no sol, coloca a mão em cima na maçaneta ali em cima, coloca a mão cá É embaixo. verdade, embaixo, onde tá é. mais exposto, né? Aqui você não aguenta ficar com a mão, cá embaixo você fica com a mão na lataria. É, Uhum. Entendeu? é verdade. Então são as áreas que ficam mais próximas. O capô, então, esquece. E é um carro prata, você assim, um carro prata mapeando. E eu fui fazendo. Agora eu vou fazer um trabalho com todo mundo aqui na oficina para mostrar o porquê que houve mapeamento. E o que eu identifiquei? Ó, o carro tinha uma camada original, ele tinha segunda, ele tinha terceira, e essa aqui é a quarta que ele quarta fez. já. A quarta que o cara tinha Já feito. foi. É, Pintada. então ele já tinha duas pinturas, entendeu? Ele já tinha feito uma, duas. E essa aqui é a original. Correto? Olha o que aconteceu aqui. Onde é que veio o mapa aqui, ó? Tá vendo o mapa aqui, ó? Onde tá em cima do... Onde é que tem essa sim. risca aqui, ó? Tá vendo Aham. aqui, ó? E aí Em ficou cima fundo. da risca Aqui, ó. do... Onde é que tá a pintura original? Não mapeou. Tá vendo aqui, ó? Onde é que tá a pintura original, ó? Era pro mapa tá aqui. Mas o mapa veio na segunda camada de tinta. Lá onde ele que tava. deixou em cima da tinta. Onde Ele ele deixou repintou. na tinta da repintura. Vocês entenderam aqui? Deu para você entender aqui? Deu para você ver? Deu pra entender. Será que o Interessante. público vai dar para ver? Espero que eles vejam correto. Qualquer coisa a gente dá uma melhoradinha Dá na uma melhor imagem na depois. Isso. Então, você entendeu aqui? Ó? Vocês entenderam aqui? Aí, isso aqui que eu mostrei para eles.
Eu fiz esse trabalho lá, falei assim, eu quero mostrar para eles que o mapeamento ele está aqui fora. Ele desbastou, ele trouxe para cá, mas ele trouxe a massa aqui. Ó. Onde é que a massa veio? A massa estava até mais para cá. Totalmente fora do desbaste. Em cima da tinta. E logo no quê? Num capô. Ô Luiz, deixa eu falar uma coisa. Um Vectra. Que ele esquenta, rapaz. Esquentou, Luiz, subiu. é tão difícil colocar isso na cabeça do pintor. Eu vou falar para você. Por o isso cara que entender, ele tem que ver isso aqui para ele. Você tá entendendo agora? Você tá pro entendendo? cara entender que massa não pode ficar em cima de tinta. Isso aí. Demora um tempo até ele tomar bastante cacetada. Refazer muitas vezes o serviço. Até ele refazer muito serviço. Pois é. Para aprender. Aí ele nem aprende. aprendendo Aí ainda. ele começa a fazer certo, na verdade, porque saber ele já sabe, mas ele, Pois é. às vezes ele na correria e tal, o cara quer fazer, não adianta. Pega uma lixa velha Vai pra dar desbastar, errado, aí não vai consegue dar desbastar, mapa. Fica nervoso, Pois dá massa é. assim mesmo. É. Não, sem falar o descontentamento do dono do carro, voltou lá, aquilo lá. É. Cara, aquilo é um carro, retorno de carro. Retorno. Retorno de carro é perder 2 vezes. Aí você já ganha pouco fazendo uma vez só. Se você fizer 2 vezes, você já perdeu. E você era. deixa de fazer um outro carro. Entendeu? Exato. E desanima também. né? Você um tá fator- deixando de fazer um outro carro e tá consertando um carro. E um fator gastando também material. que cara, ninguém quer perder é o tempo. Isso aí. O tempo que você para refazer aquele, cara, esse tempo já era, você não tem mais de Também, volta. Né? O carro sai, daqui a pouco uma semana o carro volta de novo, Isso vai aí. fazer de serviço. Isso aí. É Aí terrível. você Tá perde, vendo? perde autoridade. Então, perde aí eu mostrei para eles, gente, e eu já havia feito treinamento com eles. Igual você tinha falado. Já havia feito treinamento com eles. Mas não sei, não pintou, eu era assim também. Eu sou igual o Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, quando falar alguma coisa, vai ser, será? Será? É. Eu era desse, rapaz. Os técnicos falavam lá no negócio, eu ficava olhando, mas eu vou fazer lá na empresa para ver se é isso mesmo, que eu só acredito fazendo. É. Aí eu fazia, pô, dava certinho, fantástico, é isso aí. Que é o processo que você sabe que dá certo. Né? Que é isso aí. Aí eu olhava aqui, não é não. Pintar tinta metálica, prata, molhando. Molhando. Ah, que isso. Mas não tem condição. Não. E eu vou falar pra você, É. Luiz me passava essa técnica, né? Ele me passou essa técnica. O primeiro que falou, pinta molhando, molha esse negócio aí. Cara, eu fiz, mas a maioria dos que passou por mim, dos que estavam perto de mim, do meu lado, não fazia. Não Pois faço é. não, você tá doido, Calma pintar comigo. molhando. Nós vamos pintar... chegar Não, nessa e no área. verniz, então, que tem Nós vamos acontece chegar, muito, né? isso, nós vamos chegar nessa área. E é fantástico quando a gente chegar lá. Então, vocês estão entendendo aqui, ó, que não foi na original, que não foi, que foi na repintura. Então, repintura, então, não dá massa em cima de repintura. A original aguentou. Eu achei que ia mapear aqui. Quando eu vi esse mapeamento aqui, eu já sabia que Já matou, né? Eu já sabia que era massa em cima de tinta. Eu falei assim, gente, tem 2 coisas aqui. Ele não desbastou correto e tem massa em cima de tinta. Aí eu mudei meu entendimento. Foi Tanto para descobriu, cá como para cá, vai ser, o original aguenta. Passou. O original aguenta porque ela não tem essa oscilação de amolecer quando ela está no sol. Ah, mas o que esse cara aí está falando? Eu não acredito, não. Então pega um carro repintado, põe no sol e vai lá com a unha. Se marcou sua unha, é porque ali tá certo, tem uma amolecidazinha. No original não marca. Você pode botar no sol quente, ir lá, bater a vira unha vidro e firmar acabou. com a unha o máximo que você Não puder vai. e olhar. Não marca. vai. É. Mas uma repintura marca. Até na parte do polimento também, né? Porque você faz uma repintura, você vê que o material não tá Isso aí. igual uma pintura original. Né? Isso aí. Pintura original, você passou uma Por que boinada o assim, já polimento? era. Porque a boina, ela esquenta a pintura. Ela esquenta. Exato, é. Esquentou, amolece. E tem a Exatamente. questão também de polimento no sol, né? Que não pode, né? Isso aí. Esquece. Isso Não vai aí. conseguir polir não nunca, pode, cara. não vai conseguir. Esquenta muito. Além da boina, o outro, o perigo de queimar é muito E grande. maior. É. Então, isso aqui é o caso de não fazer mesmo, entendeu? Uhum. E a lixa? Agora nós falamos da massa, agora nós vamos falar do lixamento. Olha aqui um lixamento aqui, a lixa mais grossa, é até legal isso aqui, ó. A lixa mais grossa, ela, se você começou com a lixa 80, a massa ela não pode finalizar com a lixa 80. Ela tem que ficar um pouquinho mais alta, para depois você vir com uma 150 e ela ir diminuindo e finalizar com a 220. Quando se fala com as lixas mais grossas, de 100 em 100, um corta o ranhão da outra. Ah, mas de 1,80 com 220 eu corto o ranhão do 80. Corta.
mas você vai levar mais tempo e vai gastar mais lixa. Então, de 80, você pode pular para uma 180. Pular para 220 é muito alto. É Então, muito alto. Já fiz um salto então muito- o mercado hoje, a gente trabalha aqui no Espírito Santo, a gente trabalha com 80, 150 e 220. Essas 3 etapas que a gente usa para lixamento de massa. Chegou em 220, ela está prontinha para você aplicar um com primer. Entendeu? Então, 80, a massa não pode estar toda finalizada, um pouquinho mais alta. Entra com a 150 e finaliza com a 220. Nivela com vai a... nivelar certinho. Pronto, tirou os arranhão, Tirou os arranhão, não fica arranhão. E ficou pronto com o primer. ficou pronto para o prime. E o que é importante, você está vendo essa pintura aqui? Ó? Olha o que o cara fez. Ele dobrou a área de preparação dele. E sem arranhar demais a área externa. Você está vendo aqui, ó, olha o tamanho que é a área interna, tá vendo? Né? A área da massa. Olha o que ele fez. Ele mais que dobrou a área de preparação. Onde é que o arranhão do 80 dele veio? Mais que dobrou a área, entendeu? Não, mas aqui Verdade. tá estando com 80 ainda. Isso. Aí foi 80. longe. Então Mas ele ele veio com foi bem 80, longe, ele tava podia tá remando, ele tava lixando, ele tava remando. Tava deixando. Ele aumentou muito a área de preparação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Sim, Entendeu? sim. Verdade. Então, com a lixa 80, trabalhar ali em cima da massa. E ele aumentou a área, ele arranhou muito. ele Ali aumentou- seria mais para Ali já lixa estaria mais já fina, dando né? A 220 lixa já, de ali- acabamento para ali já poder... Seria ali Vai. a 320. É. Aquela área ali fora é para 320, não é para uma lixa 80. Uma lixa 80. Ele dobrou a área de preparação, então tem que tomar muito cuidado com como se está usando a lixa. E sem esticar demais, sem sair muito fora da área de trabalho, para você não aumentar a sua área Vai aumentar. de consumo de material. E tem aquilo que você tá falando, é excesso de material que não tem necessidade, Sem né? necessidade. Que é um negócio aqui e vai ficar assim já. Isso. Vai parecer um capô aí, né? Isso aí, é um capô. Olha, eu cheguei lá e falei assim, meu Deus do céu, olha o tanto que esse cara arranhou. Eu falei, não, tem que tirar foto aqui. esse vai entrar pro álbum. Ou seja, a massa é pequena, pegou um taco grande e fez um arraso. Entendeu? A massa é pequena, pegou um taco grande e fez um arraso. Então... Parece que ele lixou com aquele taco Esse nosso lá de empolgou, 75, né? Os maiores. Acho que numa isso aí. massa pequena. Na massa pequena. Entendeu? Então ele aumentou muito a área de trabalho sem necessidade. Isso aí, aos requisitos que eu te falei, qualidade, economia e rapidez. Ele perdeu os 3 aí. Até que na massa ali ele aplicou certinho, desbastou Certinho, e tal. fez tudo É só certinho. O questão negócio é que do lado de fora ele exagerou um isso aí. pouco, né? Ali já tava, igual o tava falando, o 320 ali, pronto, já tava Era ideal. correto para poder É. aplicar o Prime. Agora não, ainda tem 2 lixas que vai rolar ainda aí, né? Mas é. Aí vai longe. Sem necessidade. Entendeu? Lixamento com água. É outra Nunca. coisa que... Nunca. Nunca. Porque lixamento com água. O que está debaixo da massa? Chapa. Chapa nua. E massa tem poros, né? Isso aí. Tem uns poros. Não, massa chupa muito. A umidade que você joga em cima da massa, a água que você joga em cima da massa, a massa vai chupar todinha. Vai chupar todinha e vai jogar para onde? Lata. Na lata. E vai começar o processo de É, oxidação. oxidação. Ele vai parar à medida que se deu Prime, PU e o outro. Mas a umidade vai ficar Mas batendo a- ali, a batendo ali, umidade vai tá ficar lá batendo aí, vai ficar batendo aí. É. Ih, meu amigo, É com o batata tempo, com o tempo já. vai pipocar. E às Então, vezes não é nem muito tempo, não. né, isso aí. Dependendo Depende do- do estado que está Que já Preparação. estava chapa embaixo. lá, é. E também tem muito do jeito que o pessoal cuida do carro, né? Porque tem Isso gente aí. que não tem garagem, né? Aí é sol e chuva todo dia. Isso aí. Aí pronto. Então, não tem jeito. É estritamente proibido e esse processo tem que ser a seco. Esse processo tem que ser a seco. Assim. Ah, eu gosto de lixar com água, Prime e tudo, eu não consigo lixar seco. Eu concordo. Hoje, no Brasil, hoje é muito difícil lixamento a seco. Lixamento a seco, e olha que nós lutamos, né, Josias? Para implantar Rapaz, na oficina. Deixa eu. E nós não Antes, de, conseguimos, não. antes de você entrar aí, eu vou falar, Luiz, eu lixo tudo a seco. Pois é. Tudo. Eu consegui. Mas nós lutamos muito. Pra acontecer. Cara, era luta feia mesmo, mas não Ó, foi. eu fui aprender lixamento a seco em 2018 e 19. Aí, 19. legal. Depois de muito tempo na oficina lixando Prime com água. Aí foi. Mas nas oficinas grandes. Isso Nas aí. oficinas grandes. As pequenas, Isso aí. acho que até hoje Por que, continuam que com água. não dá certo? É cultura. Por que lá fora dá certo? Lá fora dá certo. Né, os holandeses, quando veio aqui no Brasil, os técnicos holandeses,
E eu fui treinado por técnico holandês e fui treinado por técnico brasileiro. Na época, os holandeses chegavam aqui e ficavam impressionados de ver. Eram as oficinas igual aquela que eu mostrei ali no início. Né? Debaixo de um pé de manga, os caras olhavam assim, cara, não tem cabimento. Você pintou o quê, ficou essa qualidade. Eles ficavam impressionados de ver. Brasileiro é artista. Eles falam que o brasileiro é artista. Aonde eles pintam, como eles pintam e fica bom. Entendeu? Verdade. O acabamento. Eles falam brasileiro é artista. É impressionante. Eles ficavam impressionados. Mas lá na Holanda é um país gelado, frio. Muitas vezes lá, grande parte do ano lá é tudo abaixo de zero. Gelo, né? Vai enfiar a mão na lata Na d'água. É verdade, Congelar a mão. Você chegar de manhã e enfiar a mão num balde de água congelado, Rapaz, isso não dá acontece certo, muito. não, cara. Não, meu. Não vai Você acontecer não dá hoje, não. certo. Acontece em São Paulo, que eu vim de lá de São Paulo. Essa época, esquece. Mano. Pois Essa época é Pela terrível. manhã, Terrível, dá certo. Então, mas lá tem um processo que é diferente daqui. Chegou para nós as lixas. A gente tinha lixa aqui que você olhava assim, você olhava do outro lado. E ela já é lixa. Você olha assim, você vê ela totalmente do outro lado. Você, caramba, isso aqui é lixa. Bem transparente. É. Isso. E muito boa para ter exaustão. Para ter um lixamento assim, você precisa de um aspirador bom e lixas próprias. Aí vai te dar uma facilidade de lixamento muito bom. Porque o pó, ele cria atrito na lixa e começa a empastar. Acontece. Tem Entendeu? esse problema. Tem esse problema. Então, você tendo um processo de aspiração bom, com um aspirador bom, não adianta ser aquela lixa com 6 furinhos, 5, 6. Que as Já roupias, né? não é, ela precisa de um aspirador muito forte para isso, entendeu? Precisa de um aspirador muito forte para isso. Então, o que precisa hoje as oficinas para implantar? Na nossa época não deu. Primeiro, o carro tem que chegar na oficina limpa, na pintura limpa. Depois, o sistema de aspiração correto, forte. Aí sim o profissional conseguia, porque dá mais facilidade para ele. Então, Isso aí no não caso, tinha. teria Não, que é. mudar também a cultura. A cultura. É cultura e investimento. Tem que ter investimento. Investir dentro da oficina. Lá nas oficinas, você está lá 0 grau lá fora, ou 10 graus abaixo de zero, as oficinas são climatizadas, entra lá para dentro, o cara vai pintar lá, não vai usar balde mesmo. E tem condição, ele tem um sistema de aspiração correto. A estrutura A foi feita estrutura pra montada para fazer um lixamento a seco. lixamento Entendeu? assim. A gente tinha aqui no estado uma oficina, e eu acompanhava essa oficina na época, funcionava muito bem. Nós lixamos verniz a seco. A oficina ainda existe, só que não existe mais. Não existe mais o processo. o processo. Você sabe até que é a oficina. Ela era a única que era preparada para o sistema seco. E lá funcionava. Lá funcionava mesmo. Então chegava essas lixas que a Norto tem, a 3M tem, própria para lixamento a seco. Lixamento a seco. Então não adianta Já você tem os- querer trazer o a seco hoje para uma estrutura que nós temos hoje no Brasil. Não funciona. Isso é na mão de pintores técnicos, igual o Josias. Josias consegue fazer com pouco, ainda seco ainda. São poucos. Vai até o último, Você já... Isso aí. Eu vou até o final. Ele vai até o final, tá seco. Então, eu indico, aqui tem que ser, na massa, tem que ser a seco. Deu prime... Básico, né? Plano básico, né? Deu prime, pode entrar com água. Menos o Entendeu? básico. Deu prime, pode entrar com água. Então, nas oficinas... Porque o Prime já sela, né? Já chega o prime a selar. já selou, já não selou. deixa passar. Tem que se evitar, ferir o prime. Para chegar na massa. Aí é perigoso. Não pode fazer isso. É na hora do lixamento do prime. Então, Gabriel, vamos para as considerações finais? Dá uma Fala, palavrinha aí, agradece. Sim. E aí? Josias, obrigado novamente. Dessa vez passou muito rápido. Nós não percebemos. Muito Verdade. conteúdo. Eu fico feliz, tá, Josias, por você estar sempre me convidando, estar aqui presenciando, ainda mais com essas informações, porque eu acredito assim, né, que a gente como profissional, nós temos que buscar melhorar. Pessoas que trabalham, que passam por isso, buscando se aperfeiçoar, ainda mais nosso amigo Luiz, que já passou por isso Verdade. também. E eu fico muito feliz. E o pessoal que está assistindo nós, puder compartilhar com os amigos, pessoas que têm interesse, até pessoa que está começando, porque pelo um treinamento desse aqui, você pegando um passo a passo, dá certo. É o que meus amigos às vezes me perguntam, né? Falam, pô, Gabriel, você faz uma coisa diferenciada das outras pessoas. E eu só respondo o seguinte, eu faço o processo que eu aprendi. Inclusive foi com o Josias, que me Obrigado, eu né? aprendi o treinamento. E é o passo a passo que o Luiz está passando para a gente aqui. Seguindo isso aí, vai dar certo a pintura, vai dar perfeito aí, e é isso aí.
puder acompanhar e compartilhar para os amigos. É isso aí, Gabriel. Gabriel é um companheiraço nosso, um cara que está sempre aí na luta com a gente. E eu quero agradecer a você, né, a nossa audiência, e dizer que no próximo Oficina em Foco, a gente vai dar sequência a esse treinamento, então não perca, não saia desse canal, tá? Porque tem muita coisa boa, já foi dito isso, tem muita coisa boa para vir, e nós estamos... Tudo isso é para você que está inscrito no nosso canal, é para você que compartilha com seus amigos, tá? E vai vir muita coisa boa, e por enquanto, por hoje, é só. Valeu, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.